Mais um exemplo da péssima condição da saúde pública. Um paciente internado no hospital da cidade de Araguaína simplesmente teve o teto caindo sobre o seu leito, né? O paciente de 72 anos ficou embaixo de uma parte do teto do hospital, né? do quarto onde ele se encontrava. Então, mostra como é que está a estrutura da saúde pública brasileira, né? O governo sempre disse que o problema era médico, trouxe lá os seus médicos cubanos que não resolveram absolutamente nada. A nossa estrutura física da saúde, ela está totalmente sucateada, né? Literalmente largada às baratas, né? Aqui em Brasília, por enquanto, o que se tem notícia, ela está largada às pulgas, né? E o país continua aí atrelado à política, né? Aos debates políticos, às novelas políticas, que infelizmente não se resolve o caos com debate político, né? Se resolve com ações pontuais, é óbvio, dentro da legalidade, mas o que vem ocorrendo não é a solução para os males do país. O Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi proibido por uma liminar concedida na última sexta-feira, dia 29, de prosseguir com a realização de uma assembleia para discutir o posicionamento dos alunos diante do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma liminar concedida na sexta-feira pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assinado pela juíza Moema Miranda Gonçalves, proibiu que a identidade representativa dos alunos realizasse a Assembleia por entender que o encontro fugia ao objetivo estatutário da entidade e que não possui nenhuma relação com a finalidade complementar de aprimorar a formação universitária. Então, o que a gente pode observar é que quem está de olho no ensino, que nós não temos mais, né? Nós hoje formamos militantes de esquerda, militantes do PT ou de qualquer outro tipo de partido político, né? Quem se preocupa com o ensino brasileiro, né? Consegue detectar esse tipo de atitudes e de reuniões que mais parecem reuniões de alas partidárias e não de estudantes, né? Até teve um estudante que disse que ambas as atitudes eram autoritárias. Por um lado, os estudantes estavam cerceando o direito dos alunos de estudar, mas a juíza também estava cerceando o direito de discussão a respeito de uma pauta. Quer dizer, o brasileiro não sabe mais, não perdeu a noção do que é certo e do que é errado, né? O brasileiro politicamente correto, ele tenta encaixar todos os fatos dentro de uma visão politicamente correta, né? E ele acaba ferindo a própria legalidade, né? Porque a juíza foi defender o direito dos alunos de assistir aula, né? Onde um centro acadêmico estava proibindo e forçando os estudantes a participar de um debate que não iria acrescentar em absolutamente nada na formação. Mais algumas notas para hoje. Vejamos aqui. O presidente romeno, Traian Basescu, condenou na última segunda-feira, oficialmente, o comunismo como ilegítimo e criminoso, o que transforma a Romênia no primeiro membro do ex-bloco comunista que dá este passo há apenas 2 semanas de sua entrada na União Europeia. Esse fato já tinha ocorrido na Ucrânia, né? Além do governo ucraniano criminalizar o comunismo, o socialismo, né? Ele também derrubou todas aquelas estátuas dos grandes revolucionários e líderes revolucionários, no caso do Lenin, né? E a Romênia agora, ela também criminaliza o comunismo, o socialismo, porque esses países sentiram na pele durante 70 anos o que é o socialismo.
Então não tem discurso romântico de igualdade, de liberdade, de democracia que país que nunca passou pelo socialismo embarca. Eles sentiram na pele durante 70 anos o que é o socialismo, o que é o comunismo, e eles não querem mais. Já viram que não passa de um regime extremamente criminoso. A Prefeitura de São Paulo, controlada pelo petista Fernando Haddad, criou esta semana, ou na última semana aí, a figura do Tribunal Racial para definir a cor daqueles que tentem usar cotas nos concursos da Prefeitura de São Paulo. A portaria que cria o Tribunal Racial, chamado de Comissão de Monitoramento e Avaliação, foi publicada na última terça-feira, dia 26 de abril, no Diário Oficial do Município, e já está em vigor. Candidatos que eventualmente não sejam considerados negros o suficiente para usar as cotas, que são autodeclaradas, serão investigados pelo novo Tribunal Racial. Ou seja, a África do Sul agora está sediada em São Paulo, né? Instalado legalmente o apartheid paulistano. Está circulando também na internet um videozinho muito chocante, né, de alunos do ensino fundamental, na faixa aí dos seus 8, 10 anos de idade, no máximo, né, de uma escola pública cubana. O que surpreende no vídeo é que as crianças em Cuba, que sempre foi um exemplo de educação, de ensino de qualidade, gratuito, aquele discurso socialista de que tudo que eles fazem é excelente, mostra crianças na faixa de 8 a 10 anos dançando, né, em frente a uma TV, mas a dancinha deles é mais ou menos como se fosse a boquinha na garrafa, né? Uma dancinha extremamente sexualizada, como se fosse um funk carioca dançado dentro das escolas cubanas. Então, as estratégias subversivas que a esquerda utiliza para destruir desde a tenra infância as crianças dentro do ambiente escolar não se resume ao Brasil. Tá? Essas estratégias de sexualização das crianças, elas também são praticadas em Cuba de uma forma extremamente explícita, né? O vídeo chega a ser revoltante e eu até deixaria a sugestão de que quem encontrasse esse vídeo compartilhasse para acabar com essa ilusão de que Cuba, né, é dita como um paraíso comunista, né, só para aqueles que são contra o PT. Não. Cuba é um paraíso comunista há mais de 50 anos e tudo que se faz de ruim aqui é praticado lá há muito tempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de crédito extra de 100 milhões destinados à presidência da República para gastar mais com publicidade. O ministro concedeu uma liminar, decisão provisória, em uma ação apresentada pelo Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da medida provisória 772, publicada pelo governo na última sexta-feira, dia 29. Essa medida provisória abriu crédito extraordinário de 180 milhões de reais, sendo 100 milhões destinados à presidência para gastar com comunicação institucional e com publicidade de utilidade pública e 80 milhões para o Ministério do Esporte. Bom, nesses 100 milhões aí certamente devia ter lá propaganda do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Pronatec, ProUni, todos esses programetes social aí que não resolveu o problema de absolutamente ninguém, né? Foram projetos sociais aí que favoreceu apenas uma camada da sociedade, principalmente ligada a movimentos sociais, que obviamente os movimentos sociais ligados ao PT e aos partidos da base do governo, né,
Então, os projetos sociais não privilegiam toda a sociedade, mas aquela fatia da sociedade ligada ao Estado, né? Ligadas ao projeto socialista do governo. Então, o seu Gilmar Mendes hoje cortou as asinhas da dona Dilma, que eu não entendo. O Brasil está no cheque especial, né? Tá no negativo em 100 bilhões e a mulher me baixa uma medida provisória para gastar com propaganda, né? Então o modelo socialista de governo, ele é tão incoerente que propaganda a gente faz quando tem um produto para vender. Uma empresa, por exemplo, que fabrica um produto, vende um produto, a propaganda ela serve para quê? Para estimular as pessoas, para mostrar para as pessoas aquele produto para que ele possa ser comprado. Agora, o governo não é uma empresa. O que o Estado faz não precisa de propaganda. Afinal de contas, o partido, os políticos eleitos, eles foram eleitos para trabalhar em prol da sociedade. Eles não estão fazendo mais nada que obrigação, né? Quando fazem. Agora, o socialismo ele vive de propaganda enganosa, de mentiras, né? E que essas mentiras nos últimos tempos vêm caindo uma a uma aí, mas felizmente eles não têm criatividade para mudar a sua cartilha ou as suas práticas de atuação. Eles continuam usando as mesmas práticas, as mesmas ferramentas de 40, 50, 60, 70 anos atrás, né? Então eles têm uma agenda que pouco muda ou nunca muda e que é muito previsível para quem conhece um pouquinho mais a fundo, né, sobre a esquerda. É 99,9% de certeza que a presidenta ou a presidenta ela vai ser impeachmentada, ela vai ter que sair do Planalto, queira sim ou não, ela vai deixar o cargo. Não existe nenhuma luz no fim do túnel aí que salve a dona Dilma de deixar o cargo, pelo menos provisoriamente, durante 180 dias. Mas mesmo assim, o PT, a dona Dilma, o Lula, eles tentam negociar com o Senado uma saída honrosa do Planalto. Ou seja, roubaram, enganaram, né? Mas eles sempre tentam de alguma maneira se tornarem vítimas, né? Então a dona Dilma quer deixar o Palácio do Planalto provisoriamente com pompas de governo, ou seja, ela quer manter um jatinho à disposição, ela quer manter 2 carros oficiais com motorista, ela quer manter o cartão corporativo dela, né? Ela inclusive esteve aí cogitando fazer uma tour após a sua saída do Palácio do Planalto por alguns países da Europa para fazer a pregação do golpe. Só que os países que ela escolheu para fazer o seu roteiro de pregação sobre o golpe foi justamente os países onde existem governos de esquerda. Ou seja, ela pretende ir para a Turquia, para a Itália, para Portugal e para a Espanha. E talvez França. Então ela vai fazer uma pregação de que ela sofreu um golpe, né, nesses países europeus, né, desmoralizando o nosso país, deixando a nossa imagem mais melindrada do que ela já está e aumentando o afastamento de um possível retorno do capital estrangeiro para que a nossa economia, de alguma forma, ela comece a girar novamente. Porque se depender apenas da vontade política e do governo brasileiro, a nossa economia não vai decolar. O Brasil, infelizmente, nos últimos 30 anos, sempre necessitou de uma bela injeção de capital estrangeiro
para que as coisas pudessem começar a funcionar e entrar num ritmo normal, né? E a dona Dilma pretende pelo menos fazer essa tour pela Europa como vítima do golpe, né? E simplesmente prejudicando um pouquinho mais o país do que ela e o seu partido já prejudicaram. O velejador alemão Eric Heil foi hospitalizado após participar do evento teste de vela realizado na Baía de Guanabara neste mês de abril. Depois de conquistar o terceiro lugar da competição preparatória para a Olimpíada de 2016, Eric Heil precisou passar por pequenas cirurgias já na Alemanha para tratar de uma infecção multiresistente que ele suspeita ter contraído devido à poluição na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Oficialmente, a causa da infecção está sob análise. Não estamos culpando a poluição da Baía de Guanabara com relação a essa hospitalização desse velejador, mas que fica meio difícil negar que a poluição da Baía de Guanabara possa provocar inúmeras doenças ou provocar hospitalizações. Isso nós não temos dúvida. Assim como no Brasil, lá na Venezuela o dia do trabalho também foi dia de anúncios, né? A dona Dilma aqui, hoje lá no Vale do Anhangabaú, para mais ou menos 100 mil militantes da CTB e da CUT e do PT, anunciou um aumento de 9% no Bolsa Família e 5% na tabela do imposto de renda. Bom, com relação ao Bolsa Família, não adianta ela dizer que vai aumentar, porque essa medida de aumento pode ser revogada num canetaço pelo próximo presidente que entrar. Com relação a isso, como é que ela vai dar aumento se o Brasil não tem caixa nem para o que precisa, né? Então ela é aquela coisa. O governo sempre se preocupou em manter os seus currais, né? A sua fatia da sociedade muito bem alimentada, né? Para que o projeto de poder e a sua ditadura ou a sua democracia socialista ficasse inabalável, né? Mas o aumento do Bolsa Família, esse aí pode ser revogado no momento em que o próximo presidente ele assumir. Assim como ela anunciou essas medidas, né? Lá na Venezuela, que é o nosso espelho, né? Nós somos o reflexo da Venezuela, lá também não foi diferente, foi dia de anúncios também, né? Anúncios de tentativa de golpe, inclusive o Nicolás Maduro hoje pediu para que a população organizasse uma greve branca contra o possível golpe de Estado para derrubá-lo do poder. Quer dizer, essa turma da esquerda, eles sonham, né? Eles ficam divagando nessas maluquices deles, né? E o povo é que paga o pato. Mas o anúncio de hoje, no discurso do 1º de maio na Venezuela, foi o seguinte: Nicolás Maduro hoje anunciou o aumento do salário mínimo para os venezuelanos. O salário mínimo de $9 mês, ou seja, R$ 31,05 mês, passou para $13, R$ 43,85. Né? A Venezuela, assim como Cuba, né, ela mantém um salário mínimo miserável, justamente para que as pessoas passem a ser dependentes das esmolas dadas pelo Estado, pelo governo, já que o governo ele monopolizou a distribuição de tudo, né? A Venezuela monopolizou a distribuição de comida, de remédio, monopolizou o ensino, monopolizou o transporte, monopolizou tudo.
Então, o povo com pouco dinheiro, ela não pode nem sair do país e nem comprar absolutamente nada, porque não dá para... vai comprar o quê com 13 dólares por mês? Tá? Então, as pessoas se tornam dependentes, reféns de um governo que distribui comida, remédio e os produtos de necessidade básica quando ele tem vontade. Porque hoje o povo venezuelano está morrendo de fome ou está morrendo por falta de remédio. Né? Circulam pela rede, inclusive eu já recebi imagens chocantes até, pessoas buscando comida em contêineres de lixo. Né? E não são moradores de rua, não. São cidadãos comuns, classe média. Na Venezuela não existe mais classe social. Todo mundo empobreceu junto. Né? O socialismo prega a igualdade e lá na Venezuela eles conseguiram igualar toda a sociedade. Igualaram por baixo. Todo mundo passou a ser miserável. Só quem é do governo ou ligado ao governo ou de movimentos sociais que apoiam o governo é que ainda mantém uma certa qualidade de vida ou consegue ter acesso a um mínimo necessário para a sobrevivência. Um outro vídeo que está circulando na internet me chamou bastante atenção até. É uma líder, uma coordenadora nacional do MST, de nome Débora Nunes, né? Ela fez um videozinho e largou nas redes sociais conclamando as pessoas para um manifesto em prol contra o golpe, ameaça, né? O golpe que ameaça a nossa democracia e por mais direitos. Eu não entendo essa turma dos movimentos sociais da militância de esquerda. Né? Primeiro porque eles não dizem o golpe contra a democracia, é contra a nossa democracia. Quer dizer que a democracia deles é diferente daquela que teoricamente sempre existiu. Né? Eles reinventaram a democracia para poder afirmar que o golpe ameaça a nossa democracia. Então, a democracia é deles, não é de todos. E por mais direitos, o que eles querem? Eles querem ficar fazendo passeata e vivendo às custas do Estado? Eles querem que o Estado sustente todo mundo? Ou boa parte da população brasileira? O Estado não é fábrica de dinheiro, não. O Estado não é uma empresa que fabrica, vende, cobra e aplica o seu lucro. O Estado vive de arrecadação. Se o povo não trabalha, se o povo vai querer ser militante profissional, vai arrumar dinheiro da onde? Né? Então, essa turma do MST, eles são muito, muito engraçados, mas são os idiotas úteis, são a massa de manobra criada pelos partidos de esquerda para apoiar esse projeto socialista. E um detalhe, né? Bonezinho vermelho do MST é uma camiseta assim, estilizada com a foto do Che Guevara, né? E para ela ser uma coordenadora nacional do MST, subentende-se que a turma do Sem Terra não tenham lá nenhum curso de graduação, nem de pós-graduação, para ter uma cultura muito elevada, mas ela, como militante do MST, ela fala melhor até do que muito doutor solto aí pela rua. Né? Então a gente nota que ela de Sem Terra, eu acho que essa coitada nunca enxergou na frente de um cabo de enxada. É a tal da militante profissional, né, que fica pastoreando o rebanho para cima e para baixo e fazendo as chamadas movimentações, né, as politicagens com os pobres ignorantes políticos. Vejamos o que mais que eu tenho aqui. Bom, 1º de maio, por óbvio, a gente teve aí um verdadeiro fiasco nas manifestações promovidas pelo PT e pela CUT, né? Foram muito abaixo da expectativa. Aqui em Brasília, por exemplo, foi calculado em torno de 400 pessoas, né? E assim foi por outros estados também. Foi um número muito abaixo do que eles esperavam. São Paulo,
né, que ainda deu um certo retorno. Mas o que a gente vê? Que a esquerda ela se dividiu entre a turma que apoia o governo, né, que é contra o golpe, a favor da democracia, né, que quer manter os direitos dos trabalhadores, os programas sociais, e nós temos uma outra ala da esquerda ligada ao impeachment, encabeçada pelo seu Paulinho da Força, que hoje botou, parece que 200, 300 mil trabalhadores na festa de 1º de maio também em São Paulo, uma grande festa com sorteio de carro zero, né? Discursos pró-impeachment, aquela coisa toda. Então a esquerda ela está trabalhando em duas frentes, né? A esquerda que quer manter o projeto do PT, provocando o caos para se manter cada vez mais e consolidar a sua ditadura socialista, a moda Hugo Chávez, Nicolás Maduro, e nós temos essa outra ala, né, a ala da esquerda moderada aí, que tem no Partido Solidariedade, no Paulinho da Força, o pastor de uma boa parte dos sindicatos, né, principalmente em São Paulo, que trabalham pró-impeachment, né? Só que eu fico pensando, e desde quando? Desde quando tirar uma presidente, tirar um partido do poder vai resolver todas as mazelas de um país? Né? O que mais me chama a atenção é justamente que a gente tira uma esquerda e mantém um outro modelo de esquerda que vai continuar fazendo a mesma coisa. Né? Porque a esquerda ela tem no seu DNA tudo aquilo que não presta. Tanto que, está mais do que provado, pessoal do Solidariedade, do seu Paulinho da Força, o pessoal do PSDB, o pessoal do PP, o pessoal do PTB, do PR. Não tem partido no Brasil que não tenha alguém enfiado ou citado na Lava Jato. Né? Na última semana aí que passou, saiu aí dentro das inúmeras delações premiadas que o seu Cerveró abriu o bico afirmando que na época do seu Fernando Henrique, ele soltou 100 milhões em propina para o PSDB. Né? E nós temos inúmeros casos aí de irregularidades, tanto de políticos da ativa, quanto de políticos que passaram pelo poder e hoje estão fora, né? Mas sendo citados em vários casos de ilegalidade, seja com Petrobras, seja com o setor elétrico, com Caixa Econômica e por aí vai. Né? Tanto que o próprio líder do Senado, o líder da oposição do Senado, é um senador lá do Rio Grande do Norte, agora não me vem o nome dele, mas ele, quando prefeito de Natal, ele lá praticou nepotismo, desviou dinheiro, fez um verdadeiro circo dentro da prefeitura de Natal. Hoje é senador. Então nós não temos não tem ninguém na classe política que a gente possa dizer, esse aí é realmente um cara sério, idôneo, ficha limpa e que está pensando no país. Todos eles pensam primeiro no seu umbigo, depois no projeto do partido, e todos eles querem manter a sua carreira política. Essa que é a pura da verdade. Houve um movimento também essa semana, um grupo de professores, que é até irônico, né? Professores chamando a atenção de mordaças na boca contra um projeto que visa impedir a doutrinação nas escolas, enquanto usam punho cerrado e camisetas de Karl Marx para dizer que não são doutrinadores de ninguém. Quer dizer, um projeto de lei, que esse projeto de lei, se é aquele que eu estou pensando, também não resolve o problema da doutrinação em sala de aula, né? Mas que a turma da esquerda, os professores de esquerda chamam de lei da mordaça, né? Professor de esquerda que só reza a cartilha da esquerda, só faz apologia a mitos, a personagens e ao projeto de poder da esquerda, não é doutrinador? Por óbvio que é.
mas eles são sempre vítimas de uma pseudo-oposição, né? Eu gosto de chamar essa pseudo-oposição de espantalho, né? Eles elegem o espantalho para ficar criticando esse espantalho que na verdade não faz nem cócegas neles, né? Mas eles têm que se fazer de vítima e dizer que estão sendo apunhalados por uma oposição, né? Estão sendo denegridos, caluniados, difamados, que querem estragar todo um excelente trabalho que eles tentam proporcionar para a sociedade. O PMDB, assim como todos os demais partidos, demonstram claramente a falta de identidade, de personalidade e projeto para o país. Só fica claro a ideologia esquerdista e o fisiologismo que manteve o partido governando na condição de maior partido do país desde 1985, com ou sem presidente do partido no poder. Temer, a bola da vez, já mostra que a fórmula continua a mesma: coalizão e agregados aos mais dos mesmos. Ministérios se manterão e as figurinhas todas indicadas ou já manjadas do governo FHC, Lula e até do governo Dilma continuarão dentro da esfera de poder. Mas onde o PMDB entra nessa história? Só fica com o executivo e 2 velhos fisiologistas para blindar o presidente Temer enquanto governar? No final da análise, o PMDB acaba por ser mais petista que o próprio PT, por não ter identidade política e simplesmente continuar fazendo aquilo que outros já fizeram, né? Então, pelo menos os outros fizeram porque sabiam fazer. Agora, o PMDB, será que vai, pelo menos, conseguir copiar e fazer o que os outros fizeram? Aí que é a dúvida, né? A gente vê que mudar um presidente ou mudar um partido não quer dizer que vai mudar a cara do governo, né? A gente vê aí um Moreira Franco, que sempre esteve na esfera de poder, em ministérios ou em secretarias, vai ter cargo importante ao lado do Temer. Nós temos aí o Padilha, que era um outro lulista de carteirinha, já foi ministro, já foi secretário, vai ter cargo importante ao lado de Temer. E também os tucanos vão dar uma mordida nesse momento aí com o seu Serra, que já foi ministro da Saúde e agora está sendo inclusive cotado para a educação. Assim como a dona Marta Suplicy, novamente, porque mudou de partido, saiu do PT e foi para o PMDB, a dona Marta Suplicy é capaz de voltar para o Ministério da Cultura, que um dia ela já ocupou a cadeira e já distribuiu um monte de dinheiro para um monte de artista fazer propaganda, né? Fazer propaganda do socialismo e subverter a cabeça dos espectadores de filmes, de peças de teatro e por aí vai. O seu José Serra, inclusive, como uma referência política, né? Ele tem um excelente currículo, né? Pelo menos no começo da carreira política dele, né? Agitador político da UNE, membro do grupo terrorista Ação Popular, né? Ajudou a explodir bomba, assaltar, né? Participou do sequestro do embaixador americano. O currículo do seu Serra é algo fantástico, né? Depois ainda o pessoal tem a cara de pau de dizer que nós tivemos ditadura. Se nós tivesse tido ditadura, esses caras não estavam no poder hoje fazendo o que estão fazendo com o país, né? Foi justamente pelos militares acreditarem, né? Foram ingênuos em acreditar no arrependimento dessa esquerda, desses líderes, que eles chegaram ao poder e nos últimos 30 anos vêm dilapidando o nosso país. O que mais que eu tenho aqui? Vejamos. Aqui. O socialismo tira a noção das pessoas que nem medem o que falam. Se a PF faz circo, seus comandados por acaso estão sendo chamados de palhaços? Na realidade, o maior circense vem sendo o próprio ministro da Justiça,
que mantém seu cargo de forma ilegítima. Afinal, o PT não tem mais ninguém de confiança para colocar nas suas trincheiras. Ou estão na cadeia, ou não servem para nada. O ministro da Justiça disse que o dinheiro servirá para que a PF execute plenamente seu trabalho e, paralelamente, não faça um circo em suas operações. Para fazer as operações, a PF precisa de dinheiro. Nós nunca esbarreramos essas operações. O que não queremos é que elas sejam um circo, afirmou o ministro Aragão, né? Se a PF é um circo, quem sabe ele é o palhaço mor desse circo, né? Porque não... Toda vez que o ministro da Justiça abriu a boca, só deu fora. A expectativa da dona Dilma, depois desse anúncio do aumento do Bolsa Família e do reajuste da tabela do imposto de renda, foi uma forma do povo tentar esquecer, pelo menos a militância dos movimentos sociais, né? Pelo menos tentar esquecer os 11 milhões de desempregados que a dona Dilma criou nos últimos tempos, principalmente de 2015 para cá, né? Então ela vem como a mamãe Dilma, como o povão dizia, né? Mamãe Dilma ajuda, né? A mamãe Dilma vai lá e dá uns trocados de aumento do Bolsa Família e o povo esquece dos 11 milhões de desempregados, né? Ela não desconfia mais de que esse discurso não cola mais mesmo. Que mais que nós temos aqui? 9h21h39. Que mais que eu guardei para hoje aqui? Deixa eu ver. Aqui. O nosso sociólogo mor da esquerda moderada, o seu Fernando Henrique Cardoso, ele vai participar de um programa, um novo programa de uma TV estatal, diga-se de passagem. A TV é o Canal Brasil, onde o nome do programa é Os Inventores do Brasil, né? Esse programa vai mostrar aí personagens que ajudaram a pensar e construir o Brasil, né? E pelo jeito o primeiro personagem vai ser o seu Fernando Henrique Cardoso. Ele pensou muito e ele construiu muita coisa no Brasil, para pior. Para pior, o que o seu Fernando Henrique construiu de ruim não tem... É difícil da gente fazer uma lista assim curta, objetiva, porque são inúmeros setores que a construção do seu Fernando Henrique ajudou, de alguma maneira, a médio prazo, a destruir a sociedade brasileira, né? Então ele destruiu uma sociedade pronta, funcionando para construir não só um país, mas construir uma nova sociedade, para um novo regime, para uma nova mentalidade que ele queria implementar no país. Ele fez um excelente trabalho de semeadura nos seus 8 primeiros anos, né? E depois o Lula, que não é nem um socialista ferrenho e nem um social-democrata ferrenho, mas o Lula, ora ele é social-democrata, ora ele é marxista, comunista, mas o seu Lula tocou adiante o que o FHC semeou, e hoje nós já estamos vendo, já se observa claramente o resultado daquilo que o seu FHC semeou lá nos anos 90, até início dos anos 2000. Né? Uma juventude emburrecida, subvertida, um nível cultural péssimo, um nível de responsabilidade da sociedade zero, né? Um mundo do faz de conta, que é
É aquela coisa, na hora que o PT fala, nós somos os donos do Bolsa Família, os pais do Bolsa Família, aí os tucanos berram, não, porque fomos nós que criamos o Bolsa Família. Quer dizer, criticar o assistencialismo do PT, eles sabem, mas eles foram os mentores intelectuais e até os primeiros a experimentar a criação de curral, tá, através de programa social. O PT só deu uma melhorada na experiência que o PSDB tinha feito com projetos sociais, que na época era o Bolsa Escola e o Vale Gás, né? E que o grande laboratório foi aqui no estado de Goiás, com o governador Marconi Perillo, né? Ali foi o laboratório do Bolsa Família. Como deu certo em Goiás, o PT deu uma reformulada e tá aí o nosso Bolsa Família comendo, né? Comendo literalmente em torno de 20, quase 30 bilhões por ano de dinheiro distribuído, né? Dinheiro arrecadado de quem produz, que ainda produz no país, sendo distribuído e não resolvendo o problema de absolutamente ninguém. Ninguém deixou de ser mais pobre ou menos pobre porque recebe Bolsa Família, né? A não ser aqueles que lá nos confins dos rincões não tinha nada, quando ganha 200 se sente um milionário. Mas pelo menos nos grandes centros urbanos ou médios, Bolsa Família só gerou uma fatia da sociedade cada vez mais ociosa. Aquele metrô que o PT financiou com dinheiro do BNDES na Venezuela, ele já está funcionando, diga-se de passagem, um metrô de primeiro mundo dos mais modernos. Porém, na última sexta-feira, o governo do Nicolás Maduro, para aumentar o terrorismo que está fazendo na Venezuela, ele desligou, mandou cortar a energia elétrica do metrô, né, criando um pânico para as pessoas que estavam nas estações e dentro dos trens, né, um pânico generalizado, né? Imagina o terror que não foi de uma hora para outra os trens em circulação e para tudo, né? Todo mundo no escuro. Então a Venezuela ela se autossucateou, né? O sucateamento feito pelos governos de esquerda faz parte da agenda. A agenda esquerdista, ela faz parte dessa agenda promover o sucateamento do Estado. Por quê? Eles pegam um país relativamente equilibrado, eles criam uma crise, criam um sucateamento para que eles possam ser, além de promotores, os eternos salvadores da pátria. E aí eles ficam se perpetuando no poder, se revezando no poder para tentar consertar aquilo que eles mesmos provocaram. Seja por um único partido ou por vários partidos de esquerda, que é o caso do Brasil. O PT afundou o Brasil. Espera lá, não foi só o PT que afundou, não. O maior partido do país, que é o PMDB, esteve junto com o PT desde o tempo do Lula. Então eles ajudaram a quebrar o país também. Não é porque era só o Lula ou só a Dilma que estava lá sentada na cadeira que quebraram o país. O PMDB, que agora quer aparecer como uma exceção, aquele partido, o maior partido do Brasil que vai resolver os problemas da nação, eles ajudaram a quebrar, sim. Eles obrigaram o PT a aumentar o número de ministérios para poder alocar os seus caciques e mamar cada vez mais nas tetas do Estado. Então, a esquerda ela faz a crise, ela cria o caos e ela aparece como a eterna salvadora da pátria para tentar consertar aquilo que ela promoveu. E aí, através da democracia socialista, ou seja, um cenário totalmente dominado por partidos de esquerda, mas que o povo escolhe os seus representantes entre
aqueles partidos de esquerda, eles vão se perpetuando. Muda o nome do partido, mas o jeito de governar, os projetos, são todos eles iguais, porque o objetivo é sempre o mesmo, socialismo. Então, infelizmente, o Brasil não, a sociedade brasileira principalmente, deveria ter dado um pouco mais de atenção para a vizinha Venezuela há uns 2 anos atrás. Quem sabe hoje, muita coisa deixaria de estar acontecendo. As pessoas deixariam de estar sendo enganadas, tanto pelo governo, quanto por essa turma de pseudo-opositores que ficam aí dando espetáculo teatral, lutando por um impeachment, que política não resolve problema econômico. Política não resolve problema da saúde, não resolve problema no ensino, não resolve problema na segurança pública. Se a sociedade brasileira tivesse observado um pouquinho mais a Venezuela, quem sabe hoje a gente estaria numa situação diferenciada, numa realidade um pouco diferenciada do que a gente vem passando. Por exemplo, o seu Michel Temer, além de convocar ou de estar tentando alinhavar o seu novo governo com caciques do PMDB, do PSDB, políticos conhecidos, né, referências em seus partidos, agora ele está pedindo bênção, né, pro primeiro presidente da nova república, o seu José Sarney, e até cogita em abrir um ministério para o Sarney Filho, que é do PV e provavelmente vai pegar o Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério que não faz absolutamente nada, né? Não representa absolutamente nada, porque se o Ministério do Meio Ambiente funcionasse como deveria funcionar, a Amazônia e outras regiões do país não teriam aumentado a sua área de desmatamento. O Ministério estaria com uma estrutura de fiscalização, estaria fazendo um trabalho conforme se propõe a fazer, e que não é um trabalho de projeto de governo, mas para, no mínimo, né, cumprir um pouco dos acordos ambientais que o país assinou com Estados Unidos, com União Europeia, com relação ao aquecimento global e etc, etc. Mas, infelizmente, ministério hoje é para dar poder, para alguém brincar de ser poderoso e encher as suas burras. O que mais que nós temos aqui? Essa notícia aqui é muito preocupante, saiu na sexta-feira. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, disse que os efeitos da crise econômica e política do país afetam a Justiça do Trabalho e que, se não houver realocação de orçamento, a instância poderá fechar as portas a partir de agosto. Além de cortes no orçamento, que reduziram recursos para manutenção e investimentos em sistemas eletrônicos da Corte, segundo o ministro, o crescimento das demissões no país aumentou o número de ações em tramitação na Justiça do Trabalho. Pois bem, a Justiça do Trabalho já há muito tempo vem sendo sufocada por um excessivo número de ações trabalhistas, tudo isso provocado de longa data com aquele discurso do PT que todo mundo tem direito a ter acesso à justiça. Então, as pessoas acham que a Justiça do Trabalho é um lugar de tentativa de extorsão de alguma verba que ele nem tem certeza se ele tem direito ou não. Então a pessoa é demitida, recebe lá os seus direitos trabalhistas na demissão, mas ela, de alguma forma, ela acha que é pouco, e aí ela começa a entrar com ação para pedir aquilo que nem direito tem, né? E a Justiça do Trabalho, por óbvio, não pode fazer triagem. Ela acolhe a ação e aí vai se acumulando processos e mais processos, não só na primeira, como na segunda e até
na última instância, que é o caso do Tribunal Superior. Mas, no momento em que um Tribunal Superior e outras instituições de governo, elas já anunciam que a falta de verba pode inviabilizar o seu funcionamento, isso não é uma questão de crise pontual, isso mostra a falência do Estado. O Estado está falido. Ele já não está tendo mais condições financeiras de manter as suas instituições, e a justiça, a última instância do cidadão, nem essa vai poder funcionar a pleno vapor. Então, isso mostra que nós não estamos passando por uma crise que a classe política pode tirar de letra, através de impeachment, ou através de acordões, ou através de medidas mirabolantes de um pseudo futuro ministro da Fazenda. Tá? O nosso problema é extremamente grave, é falência do Estado. Quebradeira. O Estado está quebrado, as empresas estão quebradas. Nós, essa semana, tivemos aí mais alguns anúncios ou de falências ou de redução de produção, que é o caso da montadora Honda na Zona Franca de Manaus. Teve uma fábrica, uma indústria de malhas em Santa Catarina também, que era uma indústria tradicionalíssima, que decretou falência. Né? Então, não é com medidas políticas, né, que a realidade brasileira vai mudar de uma hora para outra. Infelizmente, a coisa vai ser muito dolorida e o corte vai ser muito profundo e na carne de todo mundo. Né? Porque não existe fórmula mágica para se realinhar um país do tamanho do nosso, com o estrago que foi feito, não apenas na economia e não apenas na classe política, que ela já vem podre já há 30 anos. Né? A classe política ela já nasceu podre na Nova República e ela só apodreceu cada vez mais. Hoje ela começa a exalar um odor insuportável. Né? Mas a coisa requer muito mais seriedade, né, do que essas medidas jornalísticas e sensacionalistas. Parece que um imediatismo pode mudar os rumos. Com relação às reuniões da comissão de impeachment no Senado, eu vou me ocupar desses últimos 5 minutinhos do nosso espaço dominical informativo para fazer um breve comentário e fechar o nosso programa. Nós tivemos essa semana o seu Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal fazendo acusação no Senado. E tivemos o ministro da Fazenda e o José Eduardo Cardoso fazendo a defesa, em dias diferentes, mas foi nessa última semana que passou. O discurso da defesa é sempre o mesmo. Né? Eles acreditam, pregam e tentam provar por A mais B, dentro da legalidade, né? Dentro da legislação, que não houve crime de responsabilidade. Quando o seu Miguel Reale, o seu Hélio Bicudo e a dona Janaína protocolaram o impeachment, eles tinham um discurso, digamos, bem redondinho e focado na denúncia. Né? Eles falavam das pedaladas e dos decretos. Depois que eles protocolaram, quando eles foram na comissão de impeachment da Câmara dos Deputados, eles, além dos decretos e além das pedaladas, eles começaram a fazer acusações com relação às questões do Petrolão e da Lava Jato. Então já foi um discurso fora da realidade do objeto em que eles teoricamente estão trabalhando, né? Promovendo o impeachment, né? Totalmente fora do objeto. E nessa semana,
o que eu, pelo menos o pouco que eu acompanhei, porque tem que ter muito estômago, né? O seu Miguel Reale, ele literalmente ele se assumiu e se postou como um militante esquerdista, né, de carteirinha, como ele sempre foi, um uspiano marxista, né, com um discurso de abaixo a ditadura, torturadores, etc, etc, né? Fez aquela crítica, como toda a esquerda fez com relação à homenagem que o Bolsonaro fez na votação na Câmara, né? Aquele discurso rançoso de ditadura, de torturador. O seu Miguel Reale, por ser oposição, ele repetiu o mesmo discurso da esquerda, né? Então, e não fez nenhum comentário com relação àquele deputado que homenageou o Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Lamarca, Marighella e outros mais, né? O que deixa claro que o seu Miguel Reale Júnior, ele admira muito esses heróis que a esquerda elegeu, né? Então, quando eu falo que o que está acontecendo no Brasil é tirar um modelo de esquerda e colocar outro, né? O senhor Miguel Reale deixou muito claro isso, né? Estamos tirando a esquerda petista para colocar uma outra esquerda, que é uma colcha de retalho de vários partidos de esquerda. A dona Janaína Pascoal, eu sei que todo o advogado criminalista, ele desenvolve, né? Ele aprende, ele tem um jeito bastante teatral na sua atuação advocatícia. Mas o teatro que ela fez nessa reunião do Senado foi fantástico, merecia um Oscar, né? Porque ela conseguiu chorar, fazer cara de raiva em fração de segundos, né? E fugiu totalmente ao objeto que ela foi lá apresentar para o Senado. Então, tudo isso realmente cabe dentro da concepção e da nomenclatura que o ministro da Justiça usou para as operações da Polícia Federal, né? Eu acho que o ministro da Justiça errou. Não são as operações da Polícia Federal que são um circo. Circo são essas reuniões e esse processo de impeachment que está correndo, aonde em cada novo capítulo é um espetáculo circense, né, melodramático, diferente. Então, infelizmente, a gente continua aí atrelado ao trâmite político, né, mas sem nenhum caminho novo, sem nenhuma luz no fim do túnel, sem nenhum projeto, sem nem mesmo um time formado novo, né, para que a gente possa ter um pouco de esperança numa mudança da nossa realidade. Vai sair a turma do PT, vai entrar a turma do PMDB com todos aqueles velhos políticos que já passaram por ministérios, secretarias e que não fizeram absolutamente nada. Vão tentar repetir aquilo que já foi feito no passado, mas a situação que eles tiveram no passado é muito diferente da atual, né? Então, o país está órfão, a sociedade está órfã, né? Mas a classe política, o Estado, quem está atrelado ao Estado brasileiro, o dele está garantido, de alguma maneira está garantido. Quem passa os pecados, quem sofre mais e quem se sente com os pés, as mãos amarradas, é o cidadão que trabalha, paga os seus impostos e não tem nada, absolutamente nada de retorno e muito menos de segurança. 22 horas, 1 minuto, eu vou ficando por aqui e o Resenha do Bunker volta no próximo domingo, 21 horas, sempre fazendo aí uma retrospectiva da semana e atualizando com algumas notícias do final de semana. Vocês fiquem agora com a programação do Bunker da Cultura, logo mais a partir da meia-noite, o Madrugada no Bunker, e uma excelente semana a todos.
Até o próximo domingo. Fui!